Olá a todos, bem-vindos a mais um webinário da Escola do Vidro. Hoje nós vamos falar sobre a parte de nível do vidro, a medição e o controle do nível de vidro. Vamos aproveitar essas lâminas de uma das aulas da Escola do Vidro, que era a aula 10 nesse curso, que fala de instrumentação, e a gente pensou a parte do medidor de nível. Então vamos lá. Bom, o nível de vidro ele é de suma importância para manter a qualidade de produção, bem como garantir a maior vida útil da cuba refratária. Então, e a qualidade de produção, a gente sabe que o nível depende, porque variando o nível você vai variar a quantidade de vidro que vai estar entrando na máquina. Tem vários tipos no mercado e o vidreiro deve escolher o melhor pelo custo-benefício, dependendo da sua produção. Vamos dar uma olhada aqui o que nós estamos falando. Por exemplo, a precisão de medição, ela pode ser de 0,1 milímetro a 1 milímetro. Então, nós temos medidores de níveis que têm uma precisão muito alta, de 0,1 milímetro. Uma variação no vidro de 0,1 milímetro ele corrige, ou até 1 milímetro. Então, o vidreiro tem que se perguntar qual a influência da variação de nível na produção. É importante ou não? Porque, como a gente falou, de custo-benefício. Quanto mais preciso, maior vai ser o custo. Outro exemplo, a estanqueidade. Qual a influência da saída de fumaça pela respectiva abertura de acesso? Alguns medidores de nível têm que ter uma abertura para fazer essa medição. Se a gente estiver falando de um vidro, por exemplo, borosilicado, que as fumaças são agressivas, vão acabar corroendo o refratário por onde ele passar, a gente teria que ter um medidor de nível que fosse estanque, que ele não tenha nenhuma abertura. Mais uma vez, vai depender do custo-benefício e qual é essa influência. Vamos ver o próximo aqui. A estabilidade. Qual a influência da vibração das máquinas na medição? Pode-se ter um sistema mecânico? Então, às vezes, se a instalação do medidor de nível está numa plataforma, essa plataforma, de algum modo, é influenciada pelo movimento das máquinas OIS ou prensas que vão fazer vibrar essa plataforma, nós vamos ter uma variação. Então, vai depender dessa estabilidade mecânica que a gente tem no processo. Bom, então, tem vários critérios, podem surgir outros, sempre tem que se levar em conta. Vamos ver, então, alguns tipos de medidores. A gente já tinha essa preocupação em fazer a medição de nível. Então, nós estamos falando de 60 anos atrás, já se tinha uma medição, não era mais essa medição manual, que o funcionário vai com gancho, mede, e aí ele regula a enfornadeira. Hoje em dia, as vidrarias manuais, algumas pequenas, ainda fazem isso, mas o ideal é ter alguma coisa automática. Passado esse medidor de nível por contato, se tinha esse medidor de nível que era uma bisnaga pneumática. Ele é um negócio simples, é uma cana refrigerada, aqui está um desenho dela. Você tem a entrada de ar comprimido, que dependendo da altura do nível, vai fazer aumentar a pressão medida aqui no ar. Então você sabe que o nível de vidro está subindo, você vai diminuir a velocidade da enfornadeira. Do mesmo modo, se o nível de vidro vai abaixando, você vai diminuindo essa pressão e aí você sabe que a enfornadeira tem que andar mais rápido. Ele não tem uma precisão boa, mas tem um custo baixo. Aqui nós temos o esquema daquele vídeo de 1960, mais ou menos como é que era o mecanismo, fazendo o que a gente chama
do toque no vidro e vai ter a medição. Então ele sabe quanto ele desceu, tocou no vidro, ele volta, então ele sabe como que está, né, a subida e descida do nível de vidro. Parece um negócio demorado, mas ele é muito preciso, então você consegue meio milímetro até menos com esse tipo. Aqui o modelo atual, a gente vê que é um equipamento pequeno, ele vai ter aqui, ele está pela lateral, ele vai subir e descer, vai medir. A ponta dessa cana, né, ela é preparada para não ter o vidro grudado, senão toda hora vai ficar o vidro grudando, você perde a medição, então já é um equipamento fabricado para esse fim. Aqui nós temos exemplo dele pela lateral e o por cima. Então você pode ter os dois modelos, o equipamento é o mesmo, você vai ter só a diferença da haste, aqui a ponta ele fica bem próximo do nível do vidro, aqui você tem a cana que vai tocar no vidro e vai fazer a medição. O outro sistema é o nível de vidro laser. Esse daqui ele pode ser influenciado pela vibração da plataforma. Ele tem um emissor, um detector, então você tem duas aberturas, aquele outro anterior você só tem uma abertura no seu feeder, na sua zona de distribuição, e aí ele vai ter a refração do laser no nível de vidro. Então temos aqui, por exemplo, nível A, nível B. No nível A o sensor vai ler de uma maneira, no nível B ele vai ler de outra. Aqui um modelo, então você vai ter o emissor que vai tocar no vidro e vai ter o receptor. Ele vai te dar o sinal de 4 a 20 que vai comandar a enfornadeira. Então ele é um sensor barato, mas tem essa questão que se você tiver uma vibração na plataforma, você acaba tendo alguma interferência. Aí nós temos um outro aqui, que é o sistema por radiação. Eu tenho uma fonte radioativa, eu tenho nível de vidro e aqui eu tenho uma câmara de ionização que vai fazer a leitura, o receptor. Então, como eles estão inclinados, se o nível de vidro subir ou descer, eu vou ter essa fonte radioativa atravessando mais vidro ou menos vidro, e eu vou sentir. Então, aqui mais ou menos como é que é o esquema, né? Quanto eu tenho de vidro, vai diminuir ou aumentar a radiação. E aqui um exemplo, né, dessa fonte. Ele é bem preciso, você tem toda a estanqueidade, porque você não tem nenhuma abertura, ele já mede a radiação passando pelo refratário, então é totalmente estanque. Para quem tem uma emissão, por exemplo, de boro, isso aqui é excelente. Só que você tem que proteger essa área, porque você tem uma fonte radioativa. Durante uma reforma de forno, você vai tirar essa fonte radioativa, vai ter que guardar em um local apropriado. Você tem que ter uma avaliação periódica de um técnico em radioatividade para ver se não está tendo fuga, se não tem nenhum problema. Então você tem alguma parte burocrática que vai ter que ser vista e tem um custo, mas ele é bem preciso e tem essa vantagem da estanqueidade. Aí falando, né, de alta precisão, existe o sistema via radar. Então é como um radar que vai medir a velocidade do carro na estrada, ele vai saber se o vidro está subindo ou descendo. Então nós temos aqui o italiano Aglacepsi, ele fez esse radar, então a emissão vai vir para cá e vai medir. Esse é o da Horn, é o mesmo sistema, né? Aqui nós temos o equipamento, está aqui, parece complicado isso aqui, mas é que tem um desenho de todo o feeder, o vidro, então dá para ver bem. Mas o equipamento é pequeno, né? Ele é bem simples e ele mede diretamente aqui e esse italiano ele vai fazer a curva e vai medir. Então é um sistema bem preciso. Aí tem esse sistema que a gente estudou até na época do vidro borosilicato para ter estanqueidade. Você teria 3 eletrodos, você aplicaria tensão entre eles e aí você conseguiria saber, né, o quanto estaria transmitindo, por exemplo, desse para esse. Se eu tivesse no nível verde, azul ou vermelho, quer dizer que eu tenho uma maior resistência quando eu estou no nível vermelho e uma menor resistência quando eu estou no nível verde aqui.
Então você teria uma tensão igual, uma corrente diferente, e aí faria a comparação e faria. Eu procurei para ver se ainda existe esse tipo de medidor e eu não encontrei. Então, na época, uns 20 anos atrás, existia, mas eu não encontrei nada, mas o conceito era esse, de ter a diferença de resistência elétrica de acordo com o nível de vidro, comparando os eletrodos aqui. E para resumir, né, aqui nós temos algumas comparações, que isso deve ser feito para cada escolha, né? O tipo pica-pau de contato, um ótico e um radar. E aqui a pontuação, né, para cada item. A sua sensibilidade, a repetição do sistema. Então você deve fazer isso, colocar todos os seus parâmetros. Então, por exemplo, temos o custo aqui. Então, esse aqui ele está ruim de custo, só tem 2 estrelas. Esse é mais econômico, esse estaria no meio. E você vê o que você precisa para você escolher o tipo de medidor de nível. Então, assim, colocar todos os parâmetros, ver os tipos de medidores de nível que existem e ver qual que se adequa mais. Então, o que é mais importante, você pode dar um peso para cada um, né? Tipo, o tempo, a precisão de leitura, custo de manutenção, de quanto tempo você tem que fazer a manutenção. Então, vou encerrando por aqui essa breve apresentação sobre medidores de nível e vamos dar seguimento aos nossos colegas e depois a gente faz um bate-papo com as questões. Agradeço a todos, tenham uma boa continuação. Olá, pessoal. Eu estou aqui com a seguinte ideia de falar com vocês um pouco sobre o efeito do controle do nível do banho de vidro na elaboração do vidro. Para entender isso, eu vou falar de alguns conceitos do funcionamento dos fornos de vidro. Existem 2 grupos de correntes que agem sobre o banho de vidro. As primeiras correntes são as correntes de extração. O que são essas correntes de extração? Eu tenho um forno aqui, um corte de um forno, eu estou alimentando com a minha composição uma extremidade do forno e eu estou extraindo meu vidro que está indo para a máquina, para a fabricação, na outra extremidade. Então, existe um fluxo que gera essas correntes, que elas vão da enforna em direção à fabricação. Se eu tiver somente corrente de extração no meu forno, o que vai acontecer? Os meus montes de composição, eles vão avançar, as correntes de extração vão puxar eles, né, até eles ocuparem totalmente a superfície do banho. E isso é uma situação totalmente indesejada. Por quê? Primeiro, nós vamos ter composição aqui recém-fundida, que talvez não elaborou ainda bem, não digeriu todos os grãozinhos de sílica, está cheio de bolhas, e esse vidro já vai passar e vai para as máquinas. E o mais importante, se eu tenho essa composição espalhada sobre o banho, em cima dela eu tenho a combustão, né, que irradia calor para o banho, para o meu processo. E essa composição ela é uma barreira, ela faz sombra nessa radiação. Então, quando ela se espalha sobre o banho, o calor não penetra no banho, o banho tende a ficar frio e essa energia da combustão vai para a superestrutura do forno, vai para a abóbada, pé direito, aquecer refratário, o que não me interessa, eu não quero aquecer refratário. Aquecer refratário, eu vou desgastar o refratário. E não vou aquecer o meu banho, o meu vidro, que eu quero botar energia para elaborar ele, né? Então, o que a gente faz? A gente usa as correntes de convecção. As correntes de convecção, elas são originadas pelas diferenças de temperaturas que existem no banho de vidro. O vidro
mais frio, ele tende a se contrair, a ocupar menos volume, ou seja, a densidade dele aumenta, e ele tende a afundar. O vidro mais quente, ao contrário, ele se dilata, a densidade diminui e ele tende a subir. Isso gera, então, correntes no meu banho, e na superfície elas sempre vão do ponto quente para o ponto frio. Por isso, a gente sempre aquece lá na frente do forno, né? Nunca aquece mais aqui na entrada e menos lá na frente. Com isso, eu gero, então, correntes de convecção que vão do ponto quente para o ponto frio, ou seja, elas vão contrárias às correntes de extração. E com isso, elas seguram o avanço dos montes. Então, os montes, em vez de ir lá para frente, eles ficam limitados a uma região ali perto da enforna. Com o calor das chamas, essa composição vai fundindo, vai virando vidro. Esse vidro, ele passa a fazer parte do banho, e aí ele mergulha, ele vai pela sola, ele faz um longo trajeto, ou seja, ele tem bastante tempo para elaborar. Aí os fornos, às vezes, têm borbulhadores que fazem esse vidro subir, ou então essa parede, uma barragem, faz o vidro subir. O vidro subindo, ele tem um trajeto maior, ele se aquece, ele aquecendo, a viscosidade cai, facilita a saída de bolhas, a homogeneização, e o vidro que vai para a fabricação, então, é um vidro já bem elaborado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando o meu nível de vidro está abaixando, para o forno é como se eu tivesse baixado a extração. Por quê? A máquina está extraindo aquela quantidade que ela precisa para fabricar. O vidro, o banho está diminuindo o volume. Então, uma parte do banho está indo para lá. A composição só tem que completar, ou seja, a minha enforna vai ser menor do que a minha extração. Então, para o forno, funciona como se a extração tivesse diminuído. E quando eu aumento o meu nível, porque agora o nível está baixo, eu vou recuperar o nível. Quando eu estou recuperando o nível, o que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo vidro, a minha enforna tem que ser suficiente para fornecer a mesma massa de vidro por unidade de tempo que está saindo lá na fabricação, mais o nível que eu estou ganhando, né? Então, recuperar o nível significa um aumento de extração. E como funciona o forno em relação à variação de extração? Quando eu aumento a extração, eu tenho que, ao mesmo tempo, aumentar a temperatura do meu ponto quente, dar mais energia para o forno. Para quê? Para aumentar minhas correntes de convecção, porque se eu aumento a extração, as minhas correntes de extração, elas aumentam. E eu tenho que compensar com maior corrente de convecção. Então, vamos supor, eu aumentei a extração, a fabricação mudou o produto, não avisou o pessoal do forno, começou a puxar mais vidro, então ele aumentou a extração e o pessoal do forno não está sabendo de nada, não aumentou a energia. Então, o que acontece? Aumentei a corrente de extração, os montes vão avançar. Se o monte avança, o que acontece? Eles vão ocupar uma área maior na superfície do banho. Então, eles vão segurar uma parte da energia, essa composição que avançou vai fazer sombra e o calor não vai penetrar na sola. Se o calor não penetra na sola, a sola tende a esfriar. A sola esfriando, o vidro fica mais viscoso. Então, essas correntes de convecção ficam mais difíceis. Então, elas já diminuem por si só. E se ela diminui, a composição avança mais, faz mais sombra, ou seja, é um fenômeno que se autoalimenta, né? Então, eu fiz aqui uma situação hipotética para a gente ter parâmetros, né? Do que acontece aí com variação do nível, né? Então, eu peguei aqui um forno com 150 metros quadrados de área de fusão,
considerei que ele extrai 3 toneladas por metro quadrado, então a extração nominal desse forno, que o fabricante que me vendeu esse forno falou, oh, esse forno aqui é nominal, ou seja, a extração máxima dele é 450 toneladas por dia. E eu estou numa situação na minha fábrica que eu estou trabalhando com 450 toneladas por dia. E aí, o que acontece? Meu nível, por alguma razão, baixou 1 centímetro. Né? O que representa 1 centímetro para esse forno? Então, eu calculei aqui. O forno tem 150 metros quadrados, eu vou multiplicar pela altura, né? Eu vou ter um volume. Altura é 1 centímetro, 10 milímetros, ou 0,01 metro. Então, 150 vezes 0,01 dá 1,5 metro de vidro. Passando isso para a massa, né? A densidade do vidro é perto de 2,5. Se eu multiplicar, eu vou chegar aqui que isso representa 3,75 toneladas de vidro. E aí eu falo, puxa vida, baixou muito meu nível, eu preciso recuperar. Né? E se eu recuperar esse nível em 1 hora, o que eu vou precisar fazer nessa hora? Eu vou precisar fornecer o vidro para a fabricação, o vidro que já eles estão usando lá, mais 3,75 toneladas para recuperar o nível. O que são essas 3,75 toneladas por hora, né? Por 1 hora, por dia, né? Multiplicando por 24, isso daqui vai me dar 90 toneladas por dia. Ou seja, o forno está trabalhando já 450, que é a extração nominal dele, que o fabricante falou, esse forno é para 450 toneladas. Aí, de uma hora para outra, eu vou passar a enfornar 450 mais 90, ou seja, 540. Né? Eu já estou passando 20% do meu máximo de extração. Né? Então, já dá para entender, imaginar que o vidro não vai ser elaborado adequadamente. Né? E um agravante, né? Vamos pensar assim, que esse nível baixou esse 1 centímetro também em 1 hora. Ou seja, o que aconteceu para o forno nessa hora? Se baixou essas 90 toneladas, ele só teve que fundir a diferença, né? 450 menos 90, ou seja, 360. O forno estava uma maravilha, um forno de 450, trabalhando 360, os montes recuaram, talvez o operador do forno foi lá e até abaixou um pouco a temperatura. E aí, num certo instante, eu vou de 360 para 540, uma variação de 50%. Resumindo, né, um centímetro no vidro de variação, né, se a gente pensar em recuperação e perder isso em 1 hora, e mesmo se fosse 2 ou 3, é uma situação horrível, né, que certamente vai dar problema de qualidade no vidro. Certamente vai dar bolha, vai dar heterogeneidade, vai dar infundido, se você não perder toda a produção. Né? Eu perguntei para o Fábio o que seria uma extração razoável, uma variação de extração razoável de forno, ele falou algo em torno de 10%. Então, voltando lá naqueles cálculos, seria alguma coisa menor que 2 milímetros, ou seja, variações acima de 2 milímetros são totalmente não recomendadas e o que a gente pode ter assim como na cabeça, uma boa prática vidreira menor que 1 milímetro. Né? Sempre pensando que o ideal seria 0, né? Mas vamos dizer que até 1 milímetro é algo que a gente consegue trabalhar sem causar grandes perturbações. Né? Então, essa ideia que eu queria passar para vocês, né? É lógico que quando o forno está trabalhando na extração máxima, então, sempre quando eu for recuperar o nível, eu vou ter que passar a extração máxima do forno. Então, eu vou estar numa situação que provavelmente eu vou gerar um vidro não muito bom. Tá?
E é um fato muito importante na elaboração, entre muitos outros, né, para a gente ter um bom sucesso na fabricação, é o controle muito correto do nível do vidro, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado. No fim do evento, nós vamos responder a questões. Dando continuidade ao webinário sobre medidores de níveis, eu vou falar um pouquinho sobre o impacto, né, da falta de controle deste nível na qualidade do vidro produzido por inclusões. Para isso, eu vou usar uma figura que eu já tenho usado há bastante tempo aqui, de um forno novo, né? E aqui o forno no final de campanha. A diferença entre a massa de refratário que existe aqui e a que existe aqui é a que foi sendo consumida durante a campanha do vidro. Esse desgaste provocado por mecanismos de corrosão, ele pode ser um desgaste normal, tanto é que cada vez que um forno inicia uma campanha, ele tem previsto uma quantidade de anos, que pode ser 10, 12, 15, 18 anos, ou pode acontecer algum acidente na parte de condução, e aí você tem um desgaste, uma corrosão mais intensa, né? Uma coisa que eu queria sinalizar é que aqui, olha, a gente olha a superfície do refratário e a gente percebe que era uma superfície opaca, né? A gente vai ver que em algumas outras imagens que eu vou mostrar aqui, ela tem esse aspecto brilhante, que isso aqui já é uma interação que existe entre o refratário e o vidro ou a atmosfera do forno. Bom, os mecanismos de corrosão, né, que a gente tem no forno, na parte de infraestrutura, que é a região onde o vidro tem contato com o refratário, a gente tem esses mecanismos. Eu não vou entrar em detalhe, porque não há tempo, mas existe o mecanismo de difusão, que é quando o material do vidro, por exemplo, ele penetra na espessura do refratário. A corrente de extração que a gente tem no forno, ela provoca um tipo de corrosão. A convecção térmica, né, a diferença que a gente tem entre a temperatura da sola e da superfície do forno, que faz com que o vidro se movimente, também provoca outro tipo de corrosão. Existe a convecção por densidade, tem vidros que você produz, né, uma camada que ela não é nem vidro nem refratário, é uma mistura entre os dois. Se você tem um vidro que é mais denso do que essa camada que é formada, essa camada ela tende a ir para a superfície, então você tem um desgaste mais intenso na parte inferior das cubas, né? Se for o inverso, você tem um desgaste maior na parte superior. As convecção nas interfaces, né, que a gente tem a parte de vidro como refratário, depois tem a atmosfera do forno. Essas interfaces elas aceleram a corrosão. A solubilidade da camada limite, né, utiliza-se refratários mais resistentes ao vidro na área de contato, porque você forma uma camada limítrofe com uma solubilidade muito baixa. Então, isso acaba produzindo uma proteção ao refratário. A estrutura dos refratários é muito importante, né? Tanto é que cada tipo de refratário existe um módulo específico para isso, onde a gente vê isso. A utilização indicada para cada tipo de refratário no forno vidreiro. Quando você tem contato com as fumaças da atmosfera do forno ou com o vidro, o refratário ele sofre transformações mineralógicas na interface, e essas transformações mineralógicas podem provocar algum tipo de inclusões no forno vidreiro. E a associação de refratário e isolação. Existe sempre um compromisso. Se eu isolo, eu aumento a corrosão, porque o refratário ele acaba ficando mais quente. Se eu tiro a isolação, não acontece isso, mas eu perco muita energia. Então, tem um ponto de equilíbrio entre isolação ou não isolar. Tá bem? Na superestrutura, os mecanismos são outros. A gente tem a
A difusão, sim, tem convecção nas interfaces, a estrutura dos refratários, a transformação mineralógica na interface e a associação de refratários e isolação, né? Essa isolação é sempre em função de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de corrosão dos refratários. Nessa apresentação, a gente vai se ater a esses mecanismos de corrosão de refratários da superestrutura, porque é neles que há aparecimento de inclusões, que afetam o aparecimento de inclusões. Bom, aqui eu tenho uma foto de um forno em final de campanha, onde a gente tem a parte do pé direito e da abóboda. Então, por ação da volagem e temperatura nesse refratário da abóboda, o que acontece? Essa parte aqui é a parte que eu tenho o forno. Aqui eu tenho o exterior. Então, ao longo dessa cunha da abóboda, no caso de sílica, eu vou ter transformações provocadas pelo contato do refratário com a atmosfera do forno e volagem e temperatura. Então, a gente consegue ver que tem uma primeira camada que é de cristobalita, que tem uma cristalização específica que parece, olhando a cidade de Nova York de cima, então ele se chama New York Pattern. Depois eu tenho uma outra fase, que são cristobalitas fish scale, ela tem a forma de escamas de peixe, né? Essa parte aqui é a parte do refratário que está acima de 1470 graus, né? A cristobalita e a tridimita são fases mineralógicas da sílica. Depois, na parte mais fria de 1470, eu tenho a formação de cristais de tridimita e um pouco mais na profundidade do refratário, eu tenho uma área que eu encontro cristais de tridimita e volastonita. Então, isso aqui é a transformação mineralógica de um refratário, né, de sílica, pela ação da temperatura da atmosfera do forno, né? O que é importante frisar aqui? Existe uma diferença no coeficiente de dilatação da cristobalita e da tridimita. Então, toda a parte do refratário que estiver acima de 1470, quando eu resfrio o forno, ela vai provocar uma fissura. Como o sistema construtivo da abóboda é em torno de cunha, ela vai permanecer lá, mas se eu tiver algum acidente, como houve aqui, provavelmente a chama do queimador ela foi direcionada para a abóboda, eu posso ter queda desse material no forno, né? Bom, o mesmo acontece com o pé direito, né? Normalmente são refratários que têm uma resistência química maior do que os refratários de abóboda, mas aqui a gente pode ver que você tem alterações. Como eu mostrei naquele forno novo, a parede do refratário, quando ele é novo, ela é opaca. Aqui eu tenho já um brilho, isso aqui é a ação da atmosfera do forno nos refratários. Outra coisa que a gente pode verificar a corrosão, essas juntas aqui, olha, você pode ver que as juntas, elas se desgastam mais do que a parte no meio aqui do tijolo de refratário, né? Então, os mecanismos são aqueles que eu mostrei, e aqui a gente verifica que existe uma corrosão normal, que, eventualmente, por algum acidente, ela pode ser acelerada. Bom, aqui eu tenho algumas fotos daquele forno em final de campanha, onde a gente verifica que você tem uma formação de uma fase vítrea, normalmente na superfície do refratário, por conta da atmosfera do forno, que depende do tipo de vidro, mas o vidro sodocáustico, por exemplo, a volatilização de sódio do banho, mais a presença de água na atmosfera, vai produzir o hidróxido de sódio, e é esse hidróxido de sódio que acaba atacando a superfície do refratário. Então, o que acontece? No mecanismo normal, você vai formando uma fase vítrea, que ela vai escorrendo
na superfície do pé direito. Por gravidade, ela começa a formar essas estalactites aqui, ó. Tá? Olha, a gente vê o forno. Aqui, nesse detalhe aqui, a gente verifica também que uma parte da estrutura metálica, ela aflorou. Aqui eu tenho a cuba, aqui eu tenho uma peça de cuba e aqui já uma segunda da emplacagem. Aqui eu tenho o nível do vidro. Então, a gente nota que abaixo do nível do vidro a gente não tem estalactite nenhuma. Por quê? Porque o contato dessas estalactites com o banho do vidro, você vai ter uma dissolução desse material, né? E ela fica neste nível. Eu acho que aqui eu tenho um outro slide melhor. Está vendo? Ela fica aqui no nível do vidro. O que acontece se eu começo a variar muito o nível? Se ele subir, por exemplo, está aqui o nível, se ele subir um pouco, essas estalactites aqui, todo o material que está depositado acima da superfície do vidro, da linha do vidro, ele vai ser dissolvido, né? E isso vai provocar inclusões, que pode ser importante, mais ou menos importante, dependendo do tempo de campanha do vidro. Neste forno aqui, a gente nota que existe já um mecanismo de corrosão, está em final de campanha, né? Tanto que parou, e aqui a gente verifica que se você tiver oscilações, esse material aqui ele acaba destacando e vai produzir inclusões, né? Quais inclusões que produzem? Bom, aqui eu tenho uma inclusão característica de um pé direito de AZS. Então, eu tenho aquele mecanismo, a fase vítrea que forma na abóboda, ela começa a escorrer no pé direito. Se o pé direito for de AZS, essa fase vítrea começa a dissolver o óxido de zircônio que tem nesse pé direito e vai começar a formar esses cristais de badeleíta, né? E quando eu olho esses cristais, eu me lembro da palestra da Mariana Leplian no encontro técnico, que ela disse, né, que os efeitos são bonitos. Olhando aqui, realmente são, mas eles acabam produzindo quebra na produção, no rendimento do forno, que não acaba sendo muito interessante. E aqui eu tenho um outro tipo de inclusão, que é também quando o pé direito é de refratário silicoaluminoso. A gente percebe aqui que você tem, não é uma cristalização, não houve tempo de dissolver o material e cristalizar. Aqui são outros tipos de inclusões, e essas daqui eu queria mostrar porque é o seguinte, ó, às vezes eu tenho uma fase cristalina e às vezes eu tenho uma goma. Dependendo da característica dessa goma, ela não vai ser dissolvida no forno. Então, isso aqui vai produzir uma inclusão na garrafa e isso acaba podendo fragilizar muito, né, o artigo. Aqui também é uma outra inclusão, aqui com aluminoso. Aqui é um forno que teve solda refratária e acabou aparecendo este tipo de inclusão. Aqui também, mais uma, a gente consegue ver aqui as estrias, né, que o material é diferente, e às vezes o que acontece é que não há tempo de dissolução dessa inclusão e às vezes ela aparece da forma assim no artigo final. Bom, aqui é uma inclusão no pé direito silicoluminoso. Em processos onde você precisa ter um rendimento de produção alto, que de vidro plano, você tem que ter um sistema que controle o nível do forno muito bem adequado, porque qualquer variação você acaba perdendo produção hoje, tanto vidro plano como fábricas de embalagem, onde você tem que ter rendimentos superiores a 85%, se você não tiver um medidor de nível eficiente, você não consegue esses rendimentos. Bom, agradeço a atenção de vocês, o convite para a apresentação, e agora acho que a gente vai para as perguntas. Tá?